A paz de Cristo a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos uma vez mais reunidos para nos declarar a palavra de Deus, confessar a fé em Cristo Jesus. Hoje, um dia muito feliz, como todos os dias, mas eu mais feliz ainda e triste também ao mesmo tempo. Por que eu estou triste ao mesmo tempo? Porque é dia de jogo e o Brasil perdeu? Ou ganhou, não sei. Não, estou triste porque sei que meus irmãos fecharam a igreja para ir assistir jogo. Ah, porque os membros não têm acesso. Vocês não têm vergonha na cara, meus irmãos. Vocês tomem vergonha na cara, meus irmãos pastores, meus irmãos apóstolos, meus bispos, meus missionários. Vocês tomem vergonha, vocês dizem que é de Cristo, que é do Senhor, e vocês fechando a porta da igreja por causa de um jogo de futebol. Vocês não têm vergonha mesmo? Quando teve a Covid, que veio a ordem para fazer o lockdown para que as pessoas ficassem em casa, vocês brigaram. Não importava se o povo morria ou não. Vocês queriam a porta da igreja aberta. Agora, para ver o jogo, idolatrar o jogo, vocês fecham a porta da igreja. Lá no livro de Mateus, o Senhor Jesus, chamando os seus discípulos para o trabalho, para a obra, ele conta essa parábola e chegou uma pessoa e disse para ele assim: Senhor, eu não vou contigo agora, porque eu comprei um campo, eu vou vê-lo, eu vou cuidar dele. Chegou o outro e disse: olha, eu não posso ir, porque morreu o meu parente, minha mãe. Jesus disse: deixa os mortos enterrar seus mortos, vem, pois quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, querida, a prova que vocês não estão aptos para o reino de Deus está aí. Você ainda confessa ser pastor. O povo ainda te segue. O povo gosta disso. O povo gosta disso. O povo não gosta de Jesus. E se o povo gostasse de Jesus, dizia: pastor, você vai fechar a igreja para ver jogo? Não, nós queremos estar aqui glorificando a Deus. Se o senhor fechar a igreja hoje para nós não ver o jogo, eu vou embora da igreja. Vou procurar uma que está aberta e aqui não volto mais. É o povo que tem que mudar, queridos. A voz do povo manda na opinião das pessoas, dos comandantes. Por que o político faz o que quer nessa nação? Por que o pobre é isolado nessa nação? Porque o povo aceita. O político acaba com o aposentado e o aposentado está aplaudindo aquele que está acabando com ele. O político come, arranca o couro no INSS dos aposentados. De quem injeta o dinheiro lá, aquele que está injetando hoje para no futuro ter alguma coisa, o político está acabando com ele. E ele ainda aplaude o político ainda. É um absurdo. Como vai para frente? Não tem como ir, queridos. É como acabar com as drogas. É como acabar com as drogas na nação, no mundo. Como você vai acabar se tem quem consome? E quem consome não é só pobre, feito eu e outros que tem por aí não, outros pobres por aí não. Porque eu, felizmente, nunca coloquei na minha boca nem um cigarro sequer, nem um copo de cachaça. Felizmente, graças a Deus. Nada. Mas isso existe porque tem quem consome. Se não tivesse quem consome, não haveria. O vendedor não teria o produto. Isso aqui é a grande realidade. Se o povo se despertasse, não haveria nada disso.
O povo sabe, os membros das igrejas sabem o que os pastores estão fazendo, o que os bispos estão fazendo. É com o banco, é com os pobres, os aposentados, é com tudo. E eles ainda acreditam neles e apoiam e ajudam. Por quê? Porque o pastor chega lá, o bispo chega lá, o missionário chega lá, querida, não tem problema se vestir assim, você tem que ser bonita, você tem que fazer isso. E a pobre da coitadinha, mesmo esteticamente bonita, vai parar no fogo do inferno. Por quê? Porque o bispo quer o dinheiro dela. E ninguém desperta. Sabe o que vai acontecer? Lago de fogo e enxofre. Essa que é a grande realidade. Portanto, meus amigos, hoje é um dia de tristeza para mim, porque vocês fecharam a igreja para ver um jogo de futebol. É um absurdo. Por isso, sermão profético. Senhor, que sinal nós temos da tua vinda? Perguntou os apóstolos. Jesus discorreu tudo aquilo. E quando chega bem no 24 de Mateus, ele diz: vigiai. O Filho do Homem virá uma hora em que não percebeis. E se ele vier inoportunamente, não vai achar dormindo? Vai. Se for um dia de Copa, que nem hoje, tá aí, ó. Ai, meu Deus. Que coisa triste, né? Graças a Deus que Jesus Cristo nos dá vitória, Ele sabe tudo o que faz. Jesus é muito bom. Brasil perde, não te dá nada. Brasil ganha, muito menos. Jesus assenta no trono de glória e diz: clama a mim e responder-te-ei. É outra coisa, queridos. O que vocês estão fazendo no lugar desse? Vocês não percebem que esses caras não têm nenhuma capacidade de ser pastores? De ser bispos, de ser apóstolos, de ser missionário, que só quer o dinheiro de vocês? Não dá para perceber? Vocês não percebem? Então seja cobaia. E como diz o provérbio, otários na mão dessa gente. É o que vocês estão sendo. Vem para Cristo. Por isso eu prego aqui e ninguém me quer. Ou melhor, ninguém quer me ouvir. Ninguém quer nem ouvir. Imagina se eu pedisse para você escrever no canal. Eu nem peço. O meu desejo era que você ouvisse a palavra. Mas nem isso você quer ouvir. Então fica com as suas derrotas, suas dores de cotovelo, suas coisas terríveis, satânicas e mundanas, idólatras, pagãs, com eles, para vocês ir morar no lago que arde com fogo e enxofre. Eu, porém, prefiro a Cristo e a sua palavra. Por isso, estou aqui para declarar o amor de Deus e a palavra que Ele nos deu para a salvação eterna. E você vai ficar sabendo hoje, mais uma vez, sobre a sepultura e nós saindo da sepultura. Como a Bíblia nos revela. Vamos falar hoje sobre, começaram esse tema sobre a sepultura de Moisés. Foi enterrado Moisés? Onde ele está? Pois é, pastores, vocês vai ter que dar conta de Moisés, hein? Vocês dizem que ele não está no céu. Daqui a pouco, quando terminar o vídeo, vocês vão ter que dar conta dele, tá? Vamos ler aqui a palavra de Deus para começar no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32. E no versículo 28 ou 48 nos diz assim: naquele mesmo dia, disse o Senhor a Moisés: sobe a Cádiz, sobe a cidade sobe a cadeia de montanhas de Abraim ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, e defronte de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão. Morrerás no monte, a que vais subir,
e serás recolhido ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor e foi recolhido ao seu povo, pois fostes infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, não santificando o meu nome no meio deles, pelo que virás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Muito bem, anúncio aqui da morte de Moisés. Eu estou tossindo ainda, viu, irmãos? Mas eu não posso deixar de pregar, tá? Então, o anúncio aqui da morte de Moisés. Então, Deus prepara tudo e diz para Moisés: Moisés, você vai morrer aqui nesse monte. E o que acontece? Seu irmão também morreu no monte. Você não vai ver a terra, ou melhor, entrar na terra. Você vai ver a terra tanto quanto o seu irmão Arão, que não me glorificou quando faltou água em Meribá. Eu falei para você falar com a rocha. Você pegou o seu cajado e tocou na rocha. Você feriu a mim. Era o que Deus quis dizer para ele. Por isso, como Arão não entrou, você não vai entrar. Aqui nesse capítulo tem um texto, tem um trecho interessante para nós. O que ele está dizendo aqui é que Moisés ia morrer e depois seria recolhido, como Arão foi recolhido do monte para ser levado para ser enterrado perante o seu povo. Dá uma olhada sobre Arão. No capítulo de número 20, de Números, veja o que fala sobre o Arão. O versículo de número 22 diz assim: Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Hor. Diz o Senhor a Moisés e a Arão, no monte Hor, na fronteira da terra de Edom. Arão será recolhido ao seu povo. Ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque fostes rebelde a mim, a minha palavra, nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e o faze-o subir ao monte Hor. Depois despirás Arão das suas vestes e as porás em Eleazar, seu filho, pois Arão será recolhido e morrerá ali. Moisés fez como o Senhor lhes ordenara, subiu ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés despiu Arão das suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali no cume do monte. Então Moisés e Eleazar desceu do monte, e quando toda a congregação soube que Arão havia morrido, toda a congregação de Israel chorou a Arão durante 3 dias. Arão foi morto aqui e foi sepultado aqui, nesse monte. Moisés morre e era para ser sepultado junto com Arão, conforme a Bíblia está dizendo aqui, em Deuteronômio 32, no versículo 40 para frente. Ele seria recolhido e levado para lá, para ser enterrado junto com Arão, seu irmão. Mas veja o que aconteceu. Desculpe-me. Veja o que aconteceu aqui com Arão, com Moisés.
o capítulo de número 34 de Deuteronômio. No versículo de número 31 diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está de frente de Jericó. Ali o Senhor mostrou-lhes toda a terra, desde de Gileade até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Então disse o Senhor: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia enfraquecido, nem lhes havia fugido vigor. O que acontece aqui sobre a morte, a sepultura de Moisés? A morte de Moisés é fato. Arão, seu irmão, morreu com 123 anos, porque era o limite da idade. Alguns passavam dessa idade, dos 123, mas depois deles para cá é só 120. Então, Arão foi morto e foi levado para o Monte Hor, onde foi sepultado. Você examina a Bíblia, a vida de Arão, e você vai ver tudo isso. E Moisés, que era para ser levado para lá, como a Bíblia diz em Deuteronômio 32, 48 para frente. Era para ser levado para lá. Levaram ele lá para o monte, onde ele ia ser, onde ele foi morto, e ali era para ser levado para onde estavam os seus parentes. Era o costume que eles tinham, né? Era para ser levado para onde estava também o Arão. Mas o que acontece é que o inimigo, o diabo, ele anda em derredor bramando como leão, buscando quem possa tragar. E o que acontece é que, nesse tempo, antes de Moisés vir ao mundo, antes de Moisés receber de Deus a ordem para tirar os filhos de Israel da terra do Egito e representar ele na terra do Egito, como o Senhor diz, antes de tudo isso acontecer, o diabo, ele havia feito o homem pecar, como todos nós sabemos, ele fez o homem pecar, ele caiu na sua morte, o homem pecou e caiu na sua morte, a morte espiritual. Por consequência da morte espiritual, veio também a morte física. Deus profetizou a morte física do homem, do corpo. Por quê? Porque o homem pecou no corpo. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre prostituição e adultério nas cartas aos Coríntios, ele disse: irmãos, fugi da prostituição, porque todo pecado que o homem comete é um pecado que você comete fora do corpo, e em outras áreas você comete pecado no espírito, por blasfêmia, por qualquer outra coisa. Mas a prostituição é no corpo. Então o homem pecou no seu corpo, porque o homem não entendia nada do Espírito naquela época. Mesmo porque o Espírito não tinha sido derramado ainda, né? O que acontece?
Tendo o homem morrido a morte espiritual e o corpo ficado entregue ao pecado, esse corpo, matéria, gasoso, humano, tendo ficado entregue ao pecado, Satanás tinha um comando. Toda vez que morria uma pessoa, os espíritos imundos, que eram ordenados por ele, já tomavam conta da alma da pessoa, do corpo. E aquela pessoa já era enterrado no comando de Satanás. Por quê? Porque é no corpo que tem que vir a conversão, para que o espírito seja livre e ressuscitado do pecado no Éden. Senão não tem jeito, porque o pecado foi no espírito lá no Éden. Quando o homem não conhecia o que era pecado no corpo. Quando o homem peca lá, que ele dá lugar ao diabo, que ele peca, o corpo foi entregue na mão do diabo. A vida foi entregue na mão do diabo. A vida humana, os prazeres humanos do homem foi entregue na mão dele para ele fazer o que ele quiser. Portanto, quando o homem morria, o diabo já ia apoderar-se disso. Então, por isso, hoje você vai nos cemitérios, chega dia de finado, eu nunca mais fui, mas chega dia de finado, está lá aquelas valetas, onde as pessoas levam as velas para queimar e colocam ali as suas ofertas para os seus parentes que morreram, e vai fazendo todos esses rituais, e flores, e flores, e flores. Vocês sabem como chama aquilo ali, né? Calunga, lugar de colocar isso, oferecendo aos mortos. E tem calungas que vai de metros de comprimento, outras vai menor. Satanás designou seus espíritos imundos e deu até apelido a eles. Por exemplo, pombagira da calunga maior. Então, dependendo da pessoa que morreu e dependendo do que a pessoa fazia, a quem ela consagrava os seus desejos, as suas vontades, a quem ela pedia, esse espírito imundo é o dono dela. Iemanjá, todos esses espíritos, então eles habitam já ali para receber as oferendas, porque eles dizem que o corpo é deles. Se é deles o corpo, então o espírito não tem jeito, é deles mesmo. Se o corpo morreu sem a conversão, então o espírito já está condenado desde o Éden. Por isso Satanás tinha essa autonomia e ainda tem até hoje na vida daqueles que não querem se arrepender. O que aconteceu com a morte de Moisés? Exatamente isso. Moisés viu, ou melhor, o diabo viu, que Deus estabeleceu uma aliança com Israel. Uma aliança eterna com Israel, no que diz respeito, pertencer a ele. Mas o povo de Israel caiu ou caíram. O que acontece? Quando Moisés recebe essa aliança, ele aplica os mandamentos e as leis dadas por Deus. Leis de Deus e mandamentos divinos de Deus. Ele aplica para o povo de Israel. O povo de Israel se tornou uma nação diferente na terra, nação peculiar, exclusiva de Deus. Satanás vê todos os feitos de Moisés. Você vê as 10 pragas, você vê Arão jogando a vara e tornando em cobra, em serpente, e você vê serpente levantada, você vê tudo isso em Israel. E Moisés representando a Cristo perante a nação de Israel. Satanás viu isso. E quando Moisés morre, o que ele faz? No costume dele, ele vai buscar o corpo de Moisés. Por isso, Paulo diz assim, na carta aos Romanos, abram comigo esse texto de Paulo na carta aos Romanos acerca da vida de Moisés e da nossa salvação em Cristo Jesus. Romanos, capítulo de número 5. Me perdoe, viu, irmãos, que eu estou tossindo desde o vídeo anterior que eu estou assim. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, e no versículo de número 12, Paulo diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo,
mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Percebe? A morte física, ela teve domínio de Arão até Moisés. Por que teve domínio de Arão até Moisés? Exatamente o que nós estamos decifrando aqui, revelando aqui. Ele diz: até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem é que não pecou a transgressão de Adão? Toda a raça humana. Eles não pecaram, nós não pecamos o pecado de Adão. Por isso, Jesus está dizendo aqui através de Paulo que por uma transgressão veio milhares e milhares de pecados no mundo. Por uma transgressão. Veja Paulo dizer aqui, ó, dá uma olhada. O 15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus aí, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, mas na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então vejam, um só cometeu o pecado, mas esse pecado, Paulo está dizendo, nós não tivemos acesso a ele. Por quê? Porque quando Adão peca, só havia ele e Eva no mundo. Então Cristo vai lá no capítulo 3 de Gênesis e dá a sentença do pecado do Adão. Olha, Adão, por causa disso a terra é maldita, porque você fez isso e assim, assim. E as descendências do Adão veio a ter o pecado. Então Cristo, que veio por muitas ofensas, porque Paulo está dizendo, uma só ofensa veio toda essa desgraça no mundo. Tudo que está aí hoje, idolatria ao futebol, idolatria aos ídolos, idolatria a isso, idolatria aquilo, prostituição, lascívia, roubo, furto, cobiça, tudo isso veio por causa de uma ofensa que você nem cometeu, querido. Quem cometeu foi o Adão. Mas como você veio ao mundo pela descendência dele, o pecado já passou dele para você. Percebe? E aí, o que acontece? Jesus está dizendo aqui, mas o dom não é como a ofensa. Por quê? Se por muitas ofensas o dom gratuito veio ao mundo, ou se por uma ofensa veio todo o mal ao mundo, por uma graça e misericórdia veio o dom para a justificação de todas as ofensas. De maneira que hoje você não tem desculpa de pecado. Você morre nele porque você quer. Porque Cristo anulou todos os pecados. Então Paulo está dizendo que essa morte física, essa morte espiritual que nós morremos em Adão, ela teve solução em Cristo Jesus. E a morte física que nós temos que passar, que Satanás tinha o direito e nos conduzia por ela, essa morte, ela tem que ser vencida pela fé em Cristo Jesus antes de fecharmos os olhos. Como Moisés morre, ele que veio para simbolizar o Filho de Deus vindo ao mundo para morrer pelos pecados, estabelecendo leis e aliança, tudo isso tipificando a vinda de Cristo, o que ele faz? Ele, Moisés, morre e quando estava determinado aqui, que era para ele ser levado aos seus parentes para ser sepultado, Satanás vem para pegar o corpo.
Satanás vem para pegar o corpo de Satanás. Esse também é meu, vamos lá. E vai pegar o corpo de Moisés. E o que aconteceu? Moisés foi entregue na mão dele. O corpo de Moisés foi entregue na mão dele. O que aconteceu? Olha, ninguém sabe até hoje aonde Moisés foi sepultado. Ele foi para o vale, vamos dizer que é um cemitério, alguma coisa do tipo, um lugar grande, espaçoso. Ele foi para lá, para o vale, para ser sepultado. Era para ser sepultado no vale de Or, onde estava o seu irmão, onde está sepultado o seu irmão. E ele morreu aqui, ó, em Moabe. Mas, antes de ser levado o corpo para lá, vem quem? Vem o intruso, que é Satanás, para tomar o corpo de Moisés. Levou para lá. O que fiz? Abram comigo no texto mais polêmico, que me dá nojo ver os pregadores falar, porque eles querem fazer do texto o que eles querem, o que eles imaginam, que é Judas, capítulo, ou melhor, versículo 9. Diz assim a Bíblia Sagrada: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda, ó Satanás. E o que fez o Senhor? Quando ele disse: O Senhor te repreenda, quando ele disse que o diabo lutava pelo corpo, é exatamente por isso. O corpo pertencia a ele, aqueles que morriam, pertencia a ele. Era dele. Quando Satanás vai se apoderar do corpo de Moisés, porque sabia que Moisés ia ter resposta gloriosa de Deus, ele já tinha feito com que Moisés se irritasse perante o povo, e Moisés bateu na rocha. Satanás está por trás de tudo. Se você pensa que não, você está enganado. Então, ele já sabia que Moisés não ia entrar na terra, que Moisés não entrou na terra. E por Moisés não entrar na terra, porque Deus disse: Você não vai entrar, nem você nem Arão, vocês não me glorificaram, eu não quero rebeldia comigo. Você vai morrer aqui e vai ser sepultado ali com o teu povo. É dele, Moisés, dele, de Cristo Jesus. Mas o que acontece? Quando Satanás viu que Moisés não ia ser sepultado na terra, junto com que Moisés ia ser sepultado junto com Arão, ele disse: Esse Moisés é meu, ele também é meu, eu vou pegá-lo. E aí foi onde ele deu um burro na água, como diz o mundo, né? Como diz o profeta, o provérbio, aí ele se deu mal. Por quê? Porque Moisés, o seu corpo, pertencia a Cristo. Acredito que o de Arão é a mesma coisa, não sei. O que ele fez? Ele vai pegar Moisés. Ele gosta de peixe grande, o diabo, né? Quanto mais o cara famosão, quanto mais o bispo, o missionário grandão, mas aí que ele gosta de derrubar, porque o tombo é muito maior do que derrubar um pobre igual eu. Então o que ele faz? Vai pegar o corpo de Moisés. E aí ele se deu mal. Por quê? Porque o arcanjo Miguel, a maioria das igrejas diz que arcanjo está cheio, tem um monte. Tem uns que vai pregar a palavra e uns assembleanos, bispos assembleanos, pastores assembleanos. Tem hora que estão pregando a palavra e eles falam sobre o arcanjo Miguel. Às vezes eu fico olhando aquilo, parece que não sei nem se estão falando, ou se estão escarrando, umas línguas que, meu Deus do céu, para mim que sou indouto, analfabeto, entender o negócio daquele é quase impossível. O que acontece? Empola tudo, enruga tudo para fazer o que eles querem. E diz que o arcanjo Miguel não é o filho de Deus. E que tem muitos arcanjos na Bíblia. Eu não vou falar sobre isso hoje,
sobre os arcanjos, mas posso garantir a você, biblicamente, sem medo de errar, o próprio Filho de Deus é o próprio arcanjo e não existe arcanjos. A Bíblia só fala de um arcanjo, no plural, no singular acabou. No plural não existe, é só no singular. Não existe arcanjos no céu. Não existe arcanjo na hierarquia de Deus, no corpo angelical de Cristo, de Deus. Só existe anjos, querubins e serafins. Um arcanjo que é Jesus de Nazaré. Então, quando o arcanjo Miguel contende com Satanás pelo corpo de Moisés, ele não brigou, ele não discutiu, o Espírito Santo que estava com o Pai, com ele, que é a Trindade Santa, e ele estava ali, o Espírito Santo tinha sido derramado sobre a terra. O arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Foge daqui, Moisés é meu. E leva Moisés com ele. Tem provas de que ele foi com o Senhor? A primeira está aqui. A primeira está em Deuteronômio. Não há sepultura. E se não há sepultura, o corpo vai estar em algum lugar. Então, assembleanos, vocês vão ter que dar conta do corpo. Nós falaremos sobre isso no próximo vídeo, provando que Moisés está no céu. Em nome de Jesus. Amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela sua palavra, pelo seu amor tão grande para conosco. Essa é a minha alegria, Jesus. Esse é o meu prazer. O meu prazer é esse, pregar o teu evangelho. Eu nunca tive riqueza, nunca tive ouro, nunca tive prata, nunca tive nada, Jesus. E os que acompanham esse canal percebem e vê que desde que eu fiz esse canal, que eu entrei nesse canal para pregar o teu evangelho, as camisas são as mesmas. Não mudam, tem dinheiro mesmo para estar mudando de roupa luxuosa. Prego o teu evangelho aqui nesse celular, porque não tem um aparelho, mas isso não importa. A minha alegria é pregar o teu evangelho. Não estou preocupado com essas coisas. Eu só quero falar a tua palavra. Tenho muito mais prazer em pregar o teu evangelho do que se estivesse dentro de um jatinho de 12 milhões, de 20 milhões hoje, curtindo o jogo da seleção. Não é mesmo, pastores? Não é mesmo, missionários? E amanhã o nome nas páginas dos jornais pelos roubos, furtos, mentiras, falcatrua. Não é isso? O que me interessa, Senhor, é pregar a tua palavra. Como eu gostaria de ver um povo ouvindo a tua palavra. Eu gostaria de ver esse povo que está nessas igrejas voltar para a verdade e ouvir a tua palavra. E ouvir, meu Deus, meu Pai, o teu chamado. Se arrepender do seu mal e vir a te servir, Jesus. Ó Deus de amor e de bondade, usa as nossas vidas em tuas mãos e me usa. E abençoa os que estão inscritos nesse canal, abençoa os irmãos, Pai, que estão comigo. Abençoa, Pai, a juventude da nossa nação, do nosso país. Esse ano é um ano de mais uma coisa pagã, idólatra, como todas, como Copa, como todas, vem aí também o ano da eleição. O ano da mentira, ou melhor, de aumentar as mentiras, de triplicar as mentiras, por mulher que se diz pastora, que é lá bispas, e que é vereadoras, é isso, é aquilo. Jesus, tu é rei de reis, Senhor dos senhores. Eu fico me perguntando como está o teu coração essa hora ver tudo isso. O Senhor não se abala, porque o Senhor é Deus. Mas o Senhor tem nas suas mãos um cálice que ferve. Isso é fato. E vai dar a beber dele todos a essa gente. Porque tu não se deixa escarnecer. Mas eu quero pedir ao Senhor, ao teu povo, Pai, aos necessitados, aos desempregados, aposentados, ao preto, ao branco, que se arrependam, ao rico, ao pobre, que se renda aos teus pés. Porque não há outro meio
de salvação. Fazem tudo aqui nessa vida, mas a salvação não, Senhor. Se não se arrepender, não tem salvação. Eu quero te pedir que abençoe a minha juventude. Abençoa, meu Deus e meu Pai, o teu povo. E abençoa os que estão enfermos, os que estão nos hospitais, nos leitos de dor. Abençoa os que estão nos presídios. Que saia de lá não como entrou, mas transformados. Venha para te servir, para se arrepender. Obrigado, Deus, por tudo. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo.